Olá, boa noite a todos. Estamos agora aqui começando o nosso segundo talk da jornada de compliance humanizado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu querido Wagner Giovannini, um profissional que eu admiro há muito tempo, uma pessoa referência para mim na minha carreira. E também o Eduardo Estanho, um profissional que eu conheci há pouco tempo, mas já admiro imensamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do profissional de compliance. Bom, eu queria dar boas-vindas e daqui a pouquinho a gente já começa o talk. Wagner, o papo é seu, pode começar. Bom, é só para dar as boas-vindas, é muito fácil, né? Boa noite para a Marcela, boa noite para o Eduardo, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Marcela, infelizmente nós temos 1 e não 200 horas para falar sobre o tema, porque assunto não faltaria, né? Não. Espero que todas as pessoas gostem aí do nosso bate-papo de hoje. Não tenho dúvidas, Wagner. Dá um oi também, Eduardo, para todo mundo, vai. Eu quero ouvir esse som mineirinho. Pois é, você vê como é que esse assunto de compliance, ele tá em todo canto mesmo, né? Wagner tem um sotaquezão mais paulista, Marcela de baiano, parece, né? Não, e sou eu baiana. aqui da terra do pão de queijo, né? Que, inclusive, nós temos um grupo chamado Pão de Queijo com Compliance aqui, diga-se de passagem. Então, estou feliz também com o convite, obrigado. E eu fiquei, durante aqui o começo, fiquei pensando que está escrito lá que é o futuro do profissional de compliance, né? E também poderia ser o profissional de compliance do futuro, né? Quer dizer, isso. Eu acho que são 2 temas aí também que convergem e que vai ser uma delícia aí debater com o nosso craque aí, que é o Wagner. Eu vejo esse tema, o compliance, sendo realmente uma profissão do futuro, né? E o que me deixou mais encantada numa conversa que eu tive pessoal com o Wagner é que eu não era a única louca de querer sair de auditoria, de financeiro, para querer ir para o RH. Né, Wagner? Quando eu cheguei e falei, eu quero trabalhar com gestão de pessoas. E aí ele virou para mim e falou, mas Marcela, você consegue fazer o que você quer na área do compliance? Eu falei, não é que ele tem razão? É verdade. Eu consigo atuar exatamente em tudo que eu quero, trabalhando com algo que também tem um viés e um link com a auditoria. Bom, eu queria falar um pouquinho que a minha pegada no compliance é muito mais essa área realmente humanizada, porque eu vejo que é através do compliance que a gente consegue desenvolver um melhor ambiente para a organização. E desenvolvendo, sim, esse melhor ambiente para os colaboradores, eles conseguem o quê? Ter mais segurança e, consequentemente, mais comprometimento e engajamento. E a consequência disso tudo é o quê? Diferenciação de mercado e gerar lucros para a organização. Então, eu vejo hoje compliance como uma necessidade e não mais uma cereja de bolo dentro das organizações. Porque as pessoas, as organizações precisam sempre estar o quê? Tendo soluções e inovações. E para que isso aconteça, os funcionários, os colaboradores, eles precisam estar em um ambiente favorável a isso, um ambiente propício, um ambiente que o acolha com uma cultura forte, com a liderança engajada, com o tone of the top. E que atuem com um propósito, né? Para quê? Para que você consiga atuar da melhor forma possível e consiga desenvolver cada vez mais aquele espírito empreendedor e que vista a camisa, como Olguinha falou para a gente na semana passada, o que aconteceu na Odebrecht. E, assim, eu sou ex-Odebrecht, então, realmente, eu posso falar que eu vivi essa cultura de vestir a camisa, de sentir a dor ali da empresa em si. Então, eu vejo uma cultura forte e uma liderança essenciais para a empresa prosperar. Então, eu queria começar esse talk perguntando ao Wagner o seguinte questionamento. O que você acha, Wagner? Quais são as características gerais de um profissional que um profissional de compliance deve ter nas organizações? Bom,
Obrigado, Marcela. Essa é uma pergunta, é bem legal a gente discutir esse assunto, né? Porque se a gente olhar todas as atividades, processos ou funções, qualquer uma, nós precisamos ter pessoas certas nos lugares certos. Caso contrário, não vai ter sucesso, tá? E o compliance, de fato, não é diferente, tá? Então, por isso, antes de a gente falar um pouquinho das pessoas, eu acho que vale uma breve introdução, assim, só para a gente dar uma equalizada nos conhecimentos, sobre o que significa o compliance. O que é o compliance, tá? Porque tem muita gente ainda que pensa que o compliance é uma lista de requisitos a serem cumpridos, ou ele é uma tarefa do departamento jurídico. E quem pensa assim, eu lamento dizer para vocês, vocês estão muito distantes da realidade, muito distantes das necessidades de uma organização. Então, primeiro, só para entender um pouquinho, né? O compliance, ele é um sistema de gestão. Ele é um conjunto de elementos harmônicos montados, né, assim, colocados numa sequência lógica dentro da organização, né, que vão ditar a cultura dessa empresa em relação à ética e integridade. Com isso, o sistema, ele vai investir, né, o sistema, as pessoas, a empresa, né, ele vai investir a maior parte dos recursos na prevenção. Mas como não existe prevenção perfeita, nós precisamos também da detecção e, se for o caso, da correção. Tá? Então, como eu citei, o compliance ele é formado por diversos elementos, né? E quais seriam esses elementos? Né? São atividades, são práticas, processos, são documentos. Então, os documentos, código de conduta, política, procedimento, instruções, são ferramentas, são pessoas, as pessoas do departamento de compliance, os auditores, as pessoas do comitê de ética, os investigadores, os embaixadores do compliance. Nós temos uma parte relacionada à governança, evidências, registros, os critérios que nós temos que adotar para definir certas coisas, indicadores, métricas, formulários, ou seja, uma série de elementos que todos eles precisam estar no lugar certo, como se fosse um relógio, né? Uma série de engrenagens, todas harmonicamente estruturadas para que o relógio marque a hora certa. Tá? Bom, então, para alcançar o sucesso, tá? O compliance precisa envolver todas as pessoas da organização. De outra forma, nós estamos falando numa cultura. Nós estamos falando, obviamente, que nós precisamos de um lado humano muito grande. Tá? Então, essa parte do lado humano do compliance, o relacionamento com os funcionários, o convencimento de todas as pessoas acabam se tornando muito mais importante do que questões legais, questões burocráticas na organização. Então, com esse contexto, vamos dar uma pensada quem que deve ser o líder dessa organização de compliance, quem que deve ser, como é que deve ser essa pessoa, porque agora nós já entendemos o que é o lugar, né, que é o que é o compliance, e como é que nós vamos então alocar um profissional que atenda bem essas obrigações e necessidades desse local que nós acabamos de definir. Tá? Então, a primeira recomendação minha é você ter um profissional que conheça bem o negócio, que conheça o business da empresa. Ele deve conhecer o dia a dia, como que as coisas funcionam na prática, como é que o mercado reage, qual é a cultura dominante nesse segmento dos negócios, quais são as atitudes comuns que podem causar algum risco, ou seja, na prática, o profissional de compliance tem que saber o que é que pode dar errado para que ele possa fazer alguma coisa para evitar. Então, esse é o primeiro ponto. Mas esse conhecimento deve vir junto com alguns outros requisitos. Aliás, os requisitos tão importantes quanto esse conhecimento que eu acabei de falar. Tá? Então, desses requisitos, o primeiro deles é o profissional ter uma reputação ilibada. Tá? Os funcionários da empresa precisam enxergar nesse profissional que ele é, de fato, uma pessoa íntegra, honesta. Porque se os funcionários não acreditarem no profissional de compliance, acabou. Né? A coisa não vai funcionar, ninguém vai seguir as recomendações dessa pessoa. Tá?
que, pois, nós precisamos de um profissional que tenha experiência em compliance. Ele precisa ser um cara sênior, precisa ser um cara bom de comunicação, ele tem que ser um cara bom de convencimento, tem que ser acessível, simpático, tem que ser uma pessoa com poder de enxergar a floresta toda e não apenas a raiz da árvore, porque às vezes ele vai estar num dilema e ele vai ter que olhar o todo, tá? Mas tem um requisito especial aqui nessa questão dos conhecimentos e todos, né, que deve se sobressair um pouquinho aí. Ele tem que ser um cara que conhece gestão na organização, tá? Como que devem funcionar os processos? Como é que eu vou medir os processos? Porque no fundo eu preciso de efetividade. Como é que eu vou estruturar as atividades para eu alcançar os objetivos que eu quero? Como é que eu vou conduzir as minhas equipes? E as equipes que eu falo não é simplesmente os meus funcionários, mas são aqueles outros que compõem também os atores de compliance, como eu disse um pouquinho atrás, os membros do comitê de ética, os investigadores, os auditores, os embaixadores. Como é que eu vou gerir todo mundo, né? Como que eu vou aumentar a satisfação das pessoas para eu ter o melhor resultado dos processos? E mais, como é que eu vou utilizar bem os recursos que eu tenho? O mínimo de recursos para produzir o máximo de benefício. Isso vai ser sempre assim. Tanto é que a gente escuta de todos os profissionais de compliance sempre reclamando que está faltando recurso, está faltando tempo, está faltando dinheiro, está faltando gente. Então, a vida é assim, gente. Tá? Claro que a gente gostaria de mais, mas nós temos que trabalhar com o recurso que nós temos. Bom, enfim. Eu falei de diversos requisitos de perfil. Talvez seja impossível a gente encontrar um profissional que atenda 100% de tudo isso que eu acabei de falar, tá? E a gente tem que, na hora da escolha desse profissional, procurar aquele que mais se aproxima do ideal que nós queremos. E aí a gente vai desenvolver essa pessoa. Porém, tem um requisito que é inegociável. Se o profissional não tiver o que eu vou dizer agora, você pode excluir da lista porque não vai dar certo, tá? É o seguinte, ele precisa ter na sua forma de ser, tá? Nas suas características pessoais, duas coisas que parecem contraditórias, parecem até antagônicas no primeiro momento. De um lado, ele precisa conseguir fazer valer todas as regras do sistema de compliance, todas as regras que foram estabelecidas, em todos os níveis da organização. Ou seja, ele tem que ser duro, rígido. E se, por exemplo, o CEO da empresa falar que quer fazer uma coisa que não pode, ele tem que ter coragem de dar um murro na mesa e falar, não pode fazer. Ele não pode ter medo. Isso é uma característica dele. O que eu estou falando vai ser bem fácil se o tone at the top funcionar bem. Porque se ele tiver o apoio da alta direção, qualquer coisa ele chama a alta direção e a alta direção ajuda. O maior desafio está na segunda característica, que tem que estar junto com essa primeira característica, né? Então, ele tem que ser duro, rígido, e ao mesmo tempo, ele tem que ser um cara dócil, ele tem que ser um cara meigo, ele tem que ser um cara educado, né? Ele tem que ser amável com as pessoas. Ele precisa convencer todo mundo, porque se ele quiser impor alguma coisa, fazer uma gestão pelo medo, isso não vai funcionar. Isso não é sustentável. Pode dar certo no primeiro mês, mas depois ninguém mais segue, tá? As pessoas vão fazer por trás. Então, aqui está o fator crítico de sucesso, o maior fator crítico de sucesso para esse profissional é ter essas duas características, né? E isso não se aprende, gente. Talvez se aprenda em 20 anos, mas nós não temos tempo para isso. Essa pessoa precisa ter a característica de ser rígido no cumprimento da regra, ter coragem, né? Mas ao mesmo tempo ser amável com as pessoas no convencimento. Para finalizar minha fala, né? Aqui eu acho que eu já dei uma geral aí sobre o comportamento necessário da pessoa, as características dessa pessoa. Eu gostaria de abordar um pouquinho aí o tema futuro, né? Como é que
que a gente vai olhar para esse profissional mais para frente, tá? Então vamos pensar assim, olha, vamos considerando que o profissional já está adequado, então ele já tem esse conhecimento do business, já tem o conhecimento do compliance, já tem o perfil, já tem experiência, né, que ele vai ganhando com o passar do tempo. Chegou a hora dele se preparar para o futuro. Só me permitam abrir parênteses, tá? Não adianta nada ficar pensando no futuro, tá, que eu vou falar agora, se esse profissional ainda não fez o dever de casa, a tarefa anterior, que é ter o conhecimento, experiência, ganhar tal, né, para chegar num ponto e falar, bom, agora eu já tenho condições de ser um compliance officer e agora eu vou pensar para o futuro, tá? Então, pensem nisso. Então, fechando parênteses e mirando de novo aí no futuro. Os compliance officers, e se a gente der uma olhada no mercado, os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, né, as pessoas até de multinacionais, até fora do país, eu conheço muita gente que atua no compliance, estão tendo uma característica que eles estão se acostumando com as atividades rotineiras. Eles estão se acomodando, tá? E eles podem até estar trabalhando bastante, trabalhando muito, mas não estão se preocupando em sair da sua zona de conforto. Refletir um pouco em cima do todo, né, sobre o que precisa ser feito de forma diferente. Eu até já conversei isso com o Eduardo, aí, acho que há alguns anos atrás, né, mas eu até vejo o Eduardo como uma exceção, e ele vai ter oportunidade de falar um pouco para a gente aqui. Alguns meses, um pouco antes da crise, o Eduardo promoveu um evento lá na empresa dele, na Andrade Gutierrez, um evento sobre inovação. Chamou lá startups, alguns clientes, foi um negócio muito legal, tá? Quase ninguém faz esse tipo de coisa. As pessoas se limitam a cumprir o trivial, porque cumprindo o trivial, isso dá menos trabalho, né? Você não corre risco de fazer alguma coisa que não vão gostar, né? Você não tem embate com outras pessoas. É mais fácil manter o status quo, aquela listinha de to-dos, mas está na hora dos compliance officers começarem a pensar um pouquinho mais fora da caixa. Precisam ser um pouquinho mais proativos. E eu vou continuar dizendo a todo momento algo que eu comecei a falar lá em 2012, 2013, quando eu estava atuando na América Latina pela Siemens ainda, e fazia muitas palestras e já tinha um sistema bastante robusto ali que eu estava dirigindo. O compliance, né, ele pode dar uma contribuição gigantesca para o nosso país. Gigantesca, tá? Mas para isso a gente tem que disseminar melhor esse assunto. As grandes empresas, elas precisam levar esse tema para toda a sua cadeia de fornecimento. Os fornecedores médios e grandes têm que fazer o mesmo, tem que haver um efeito dominó, cascata. Esse tema tem que permear todo mundo. Não pode morrer na nossa mão, na nossa empresa. Os compliance officers precisam enfrentar a resistência, talvez, do departamento de compras, convencer a alta direção que esse assunto tem que seguir. Não pode parar só no intramuros da empresa, né? Os compliance officers precisam participar de associações de classe, né, e influenciar os concorrentes que não estão fazendo a mesma coisa que a gente. Precisam promover ações coletivas, precisam ser mais ativos naquilo que se refere a medidas concretas de educação no mercado para as questões da ética e integridade no ambiente corporativo, né? Nós temos que saber que a vida acadêmica, né, discutir questões teóricas, fundamentos conceituais, filosóficos, tudo bem, bacana, isso é importante. Mas se não houver a mão na massa e fazer isso acontecer no dia a dia das empresas, de nada vai adiantar aí ficar acumulando conhecimento na nossa cabeça, tá? Será a mesma coisa que um livro empoeirado na estante ou servindo de peso para segurar a porta contra o vento. Aliás, espero que ninguém faça isso com o meu livro, né? Ali. E na prática, o que funciona mesmo é um mecanismo de integridade implementado de forma adequada, efetiva, nada de enganação com código de conduta de papel, caixinha de papelão aí para simular canal de denúncia. Estou falando de coisa séria, tá? E aí, meus caros, o compliance officer do futuro vai estar cumprindo o seu papel de verdade.
Caso contrário, vai ser mais um profissional acomodado, reclamando dos desafios, tendo o seu dia a dia monótono na empresa e não deixando nenhum legado que ele possa se orgulhar aí para o futuro. É fácil fazer o que eu acabei de falar? Não, não é. É difícil. Mas ninguém está discutindo se é fácil ou é difícil. O que importa é que é factível o que eu estou dizendo, né? Um pouco de suor, um pouco de força, de coragem, ânimo, a gente vai conseguir, sim, convencer as pessoas e aí o sucesso virá, não só hoje, mas também no futuro, tá? Queria chamar a Marcela, então, passar de volta aí a bola para a Marcela para a gente continuar o nosso bate-papo. Bom, Wagner, obrigada. Bom, pelo que eu entendi, resumindo, um profissional de compliance, ele precisa saber bater e assoprar, é isso? No velho e bom português. De preferência, não precisar bater. Eu dizia bastante assim para os amigos, né? Falar assim, olha, todo mundo sabe na empresa que eu ando com a arma na cintura. Todo mundo sabia, porque se eu precisasse tirar a arma, todo mundo sabia que eu ia tirar e eu ia atirar. Mas eu nunca precisei usar. Então eu não precisava, porque as pessoas sabiam, olha, vamos lá, conversava com a pessoa, porque ele sabia que se ele não cumprisse, ia ter consequências. Ia ter consequências, exato. Consequência. Não é punição, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim, são consequências, claro. Tudo tem suas consequências. Cabe a você escolher qual o caminho que você quer tomar e a consequência que você quer. Isso eu falo aos meus filhos todos os dias. É o que eu falo. Eu sou uma compliance officer dentro dessa minha casa. Não pode ser punição, gente, porque se for punição, o compliance é o culpado. Ele é o algoz. Não é. É que nem o fogo. O fogo é uma coisa muito legal que existe na natureza. Não põe a mão no fogo. Se você colocar a mão no fogo, vai queimar e a culpa não é do fogo. A culpa é sua. É sua que botou, né, a mão no consequência fogo. Sua. Então, nada de... Autorresponsabilidade. Isso, não vai lá falar, por que aquela turma do compliance mandou gente embora? Não. A turma do compliance só cumpriu a consequência de tirar aquelas pessoas que não estão ajudando a empresa. Só isso. A culpa não é do compliance, tá? Pelo amor de Deus. Então, não, assim, você falou um negócio bem legal. O compliance não é para bater, ele não precisa bater, tá? Ele não precisa. As pessoas cumprem, quando as pessoas não cumprirem, a consequência é sair da empresa, fim de papo, ninguém bateu em ninguém, continuamos amigos, tomando chopinho, não tem importância, mas essas pessoas não estão mais na empresa, tá? Perfeito, Wagner, obrigada por seus comentários, sua palestra foi maravilhosa. Bom, Eduardo, quero ouvir um pouquinho de você, e eu queria entender o que você vê como características, sim, específicas, visto que você é um compliance officer, né, tão renomado, inclusive eleito, um dos mais admirados nesse ano de 2020. E como você vê esse profissional atuando dentro das organizações agora pós-pandemia? Poderia contar um pouquinho o que você acha? Beleza, obrigado. É admirado porque tem amigo para votar na gente, né? O pessoal de compliance constrói parcerias aí ao longo da vida. Mas essa questão do cara pós-pandemia, né? Do operador de compliance pós-pandemia, que no Brasil nós não arrumamos uma expressão melhor para compliance officer, né? Eu prefiro a função compliance dentro da empresa, porque você chega para... Nós temos 22 mil empregados, né? Se a gente chama eles... quem que você é? Eu sou o compliance officer. 21.500 olham para sua cara sem entender e, portanto, seu compliance não é efetivo. Então, até da linguagem de dentro, você precisa cuidar. Mas Marcela, desde que você provocou a gente aí, né, no futuro do compliance, o futuro do profissional, o profissional do compliance do futuro, eu venho pensando um pouco quais são as características mais específicas, né, de como é que essa criatura de dentro da empresa tem que se comportar, e eu acho que é legal a gente, antes, fazer uma releitura, né, do que é o velho compliance, né, ou compliance à moda antiga. E não necessariamente a gente já venceu esse velho, e nem necessariamente também já estamos no novo, mas o que foi, na minha opinião aí, o que tem sido a transformação, ou deveria ser a transformação
da cadeira de um operador de compliance, principalmente de um operador de compliance de grandes empresas, né? Se a gente olhar esse fenômeno do surgimento do assunto no Brasil, né? Obviamente, esse mesmo fenômeno não ocorreu lá fora, mas, de certa maneira, no Brasil, até pouco tempo atrás, a gente não sabia se compliance era conceito com 2 S, né? Quer dizer, a visão que a gente tem hoje seguramente não é a mesma de 2015, quiçá de 13 e assim em diante. Então, isso tudo é uma profissão muito nova que, portanto, por ser nova, ela requer de nós dedicação, benchmark, estudo e autodesenvolvimento, principalmente pegando aí colegas mais experientes como o Wagner. E como é que isso tomou forças no Brasil, né, gente? Tomou forças, basicamente, você tem 3 modelos, né, 3 motivos para implementar compliance, os 3 com Cs. O C do constrangimento, da convicção e da comodidade, né? O constrangimento foram empresas que foram expostas e, portanto, foram lá fazer a implementação. A comodidade é aquele negócio lá, todo mundo está fazendo, vou fazer, e a convicção é aquilo ali, não, eu vou fazer porque esse negócio é fundamental para o meu negócio, etc. O Brasil, ele teve pouca gente com convicção, né? Claro que teve, que bom que teve, mas teve mais com constrangimento e comodidade do que por convicção. E isso eu acho que acabou moldando um pouco da cadeira e do pensamento dos operadores de compliance do Brasil, né? O que eu percebo, assim, ao longo do tempo, foi que essa profissão ela nasceu muito ligada ao jurídico, né? E por que foi assim? Justamente porque um dos principais propulsores aí do compliance foi a lei anticorrupção, e, portanto, os advogados acabaram se dedicando a isso para fazer as implementações. E também porque é muito comum a gente ter a cadeira do jurídico e do compliance estarem parecidas ou juntas até, o que, na minha opinião, não é bacana, né, por questões óbvias, mas isso foi muito comum, assim, as empresas colocaram. E aí, o que aconteceu com isso, né? A turma que começou a operar o compliance foi ligada numa questão mais legal mesmo, né, até porque é o background da pessoa lá, e a nossa profissão, ela tem uma das profissões que tem uma característica muito gozada, que não há um curso superior adequado, né, para operar compliance, não. Há, sim, algumas características aí que nós vamos abordar. Então, eu diria que engenheiros, eu diria que administradores, economistas, qualquer um tem essa capacidade. Então, o que é o que eu considero aí o compliance antigo, vamos dizer assim, né? É um cara que, como o Wagner colocou lá, que a turma tem medo, assim, né? É claro que em determinado momento nós temos que carregar a arma e tem que atirar mesmo, né? Mas eu acho que você deveria gastar 99% do seu tempo, ou até mais, se for o caso, construindo mecanismos para você não tirar a arma, né, para ninguém. Quer dizer, a gente trabalhar em prevenção, em cultura, em pessoas, né, em convencimento, em questões que a arma vai ser quase ali um ambiente que, quando você precisar, você vai atirar, claro. Mas mais um compliance mais por admiração do que por medo, né? Por convicção do que por medo. Eu acho que o velho tem muito a ver com isso. E o velho também tem muito nada com a expressão, não, isso não pode, né? Eu gosto muito de dizer que o compliance não é um departamento de prevenção à venda, né? Nós não estamos e nem deveríamos estar aqui. Não. O não, né, gente? O não, a gente tem que falar não, claro, é nossa profissão, mas o não pode ser mais importante do que a análise, né? Eu percebo que, principalmente no início aí da profissão, muita gente falou, não, com essa empresa você não pode transacionar. Por quê? Não, porque ela está na mídia. Mas e aí, né? Quer dizer, houve uma certa... a gente ficou muito raso nas análises e, portanto, a gente não se aprofundou. Então, eu acho que o velho compliance é o cara superficial, né? É o cara que não conhece da empresa que ele trabalha, portanto, não conhece os riscos, portanto, acha que tudo tem risco, né? É aquele cara que está doido para correr risco, principalmente quando não tem risco nenhum envolvido, né? Então, eu acho que essa turma não constrói e destrói valor nas organizações. O Wagner tocou num ponto que eu acho muito massa, que eu acho que o velho compliance, ele atua muito pouco para fora e muito para dentro, né? Quer dizer, o cara acha que o concorrente dele ser compliance é ruim para ele, né? É muito pelo contrário, quer dizer,
quanto mais concorrentes da Andrade Gutierrez forem absolutamente compliance, melhor para o mercado, melhor para nós, melhor para o segmento de engenharia, né? Ou seja, por vezes você pode, inclusive, ajudar e fomentar, por meio de iniciativas como ações coletivas, né, que os fornecedores, que a sua cadeia, que os seus outros stakeholders tenham compliance. Então, na engenharia a gente tem feito muito isso, a gente tem lá uma ação de engajamento coletivo com o Pacto Global da ONU, e estamos fazendo isso também com o IBRIC, que é o Instituto de Autorregulação, quer dizer, fomentando esse tema focado no setor de engenharia, porque, de novo, nosso sonho é que todo mundo seja compliance, né? Eu não tenho adversário em compliance, não, eu tenho concorrente que faz, e se Deus quiser, fará bons trabalhos por aí. E aí, para fechar essa última questão aí do que é o velho, né, para fazer o link com a pandemia, basicamente, Marcela, o velho compliance é o que reclama dos cortes da pandemia, né? Agora eu me explico, quer dizer, você imagina só, a empresa vai e perde lá, sei lá, 30% do faturamento dela, né, ou 30% do caixa, qualquer coisa dessa natureza. E aí, pô, imagina, as áreas todas estão fazendo o seu exercício, né, de cortar custo aqui, outro posterga uma contratação ali, outro corta um prestador de serviço, etc. E aí chega a hora do compliance e o compliance fala, não, da minha área não, né? Quer dizer, esse cara que tem essa postura, seguramente a empresa detesta ele, né? Porque ele se acha mais importante que os demais, porque não, da minha área não pode, da minha área... Sua área não é mais importante que as outras não, gente. A sua área é tão importante quanto várias outras, né? Não é porque você tem, por vezes, poder de veto, por vezes, capacidade de influenciar no conselho de administração, por vezes, de atirar, que você é mais importante que os outros, né? Não é, não. Então, eu acho que todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição para o fim mais importante da empresa, que é maximizar o lucro do acionista com ética, né? É para isso que a empresa precisa, existe. Eu brinco muito que lá na Andrade nós não somos uma empresa de compliance, nós somos uma empresa de engenharia com compliance, né? Então, o cara que reclama do corte, ele não compreendeu muito bem ali o papel dele. É óbvio que eu estou falando de cortes razoáveis, né? Não estou falando, não, a partir de agora você vai ser sozinho lá, né? Não faça isso, peça conta, procura outro lugar. Mas dentro de uma razoabilidade, você tem que dar sua parcela de contribuição. E teve um exemplo bem interessante na prática, né, que eu vivi, e que eu sempre conto, quem já escutou as minhas falas deve ter escutado, que uma vez nós fomos mudar de escritório, né, um escritório com o conceito do Open Space. E aí lá no Open Space, né, conhecido Open Space, é open tudo, né, nós não temos, ninguém tem sala, ninguém fica guardado lá no seu gabinete. Nessa época, quiçá, o presidente tinha sala, também não tinha, todo mundo sentava ali no mesmo ambiente, era um ambiente aberto, etc. Bom, e aí a arquiteta da época, muito gentilmente, com as melhores das intenções e de uma maneira super educada, procurou a gente para dizer, Eduardo, o escritório vai ser open space. Eu falei, não, eu sei, foi apresentar lá na reunião do conselho, estamos contentes e tal. E ela falou assim, pois é, mas nós estamos pensando, vocês do compliance vão ter uma sala, né, porque compliance e tal. Aí eu falei assim, vê se eu entendi. A empresa inteira vai ser open space, o presidente também vai estar em open space, e nós vamos ter uma sala. Olha que porra, né? Porque vocês não vão, não, né? Não vão mesmo, você imagina. Todo mundo vai olhar para nós com pavor, né? Vai achar, pô, esse povo é chique, nós não somos. Quer dizer, que cultura que você cria num negócio desse, né? A cultura do adversário, a cultura de que uns são melhores que os outros, a cultura do medo, e que isso é uma cultura que constrói compliance de curto prazo, né? Você não ganha nada com isso no médio e longo prazo. No começo você pode ganhar, o povo pode ter medo de você, não fazer nada de errado, mas no médio não tem nada disso. Então, o que é o... E nós não tivemos sala, e estamos felizes. Óbvio que quando tem um assunto sigiloso, nós vamos para a sala e a vida segue normalmente. O que é o cara novo que eu estou chamando aí, o do futuro, enfim, é o amigo do negócio, né? Um amigo do negócio com independência. Então, ele fica desesperado, ele fica super contente quando a empresa ganha um negócio, né, mas ganha um negócio com ética, com integridade, com transparência, fazendo deals de acordo com a lei, dando oportunidade para todos os concorrentes. Quer dizer, é um cara que é amigo do negócio, né? Mas, de novo, reportando ao conselho por meio
de comitês ou por meio diretamente ao conselho. Se tiver alguma coisa errada, ele levanta a mão e dá o tiro, como o Wagner colocou. Ele é um cara que constrói muita parceria interna, né? Por exemplo, imagina, para que a área de compliance vai fazer os comunicados dela, se a empresa tem uma área de comunicação que pode ajudar tanto nisso, né? É um cara que está ali no meio de todo mundo, construindo, remando juntos, né? Sempre prezando a independência. Conhece muito o negócio, né? O cara tem que, o meu negócio é obra, né? Então eu preciso compreender claramente o que acontece quando eu corto e dobro um aço lá na ponta, eu preciso compreender o método construtivo de uma termoelétrica, eu preciso compreender quem são os principais players do assunto, do mercado, quem são os meus fornecedores, o que o demandante quer, o que é valor para o meu cliente, né? Como é que são as idiosincrasias do meu negócio e principalmente da minha empresa. Qual que é a tomada de decisão, como é que a informação flui mais rápido, tudo isso para você ter mais efetividade, facilidade, mas principalmente efetividade na construção, né? E um agente de transformação, né? Quer dizer, aquele negócio da diferença do auditor para o terrorista, né? É que terrorista tem simpatizante, e o auditor, por vezes, não. Mas o que é o cerne do negócio, né? É a gente ser agente de transformação e de influência positiva na organização, né? Pô, as pessoas querem ouvir sua opinião, querem saber o que você pensa, querem que você se aconselhe aconselhe as pessoas, né? E tem outras características que eu acho que são muito importantes, e principalmente na pandemia, acho que é fazer mais com menos, né? Nossa, Eduardo, então significa dizer que como é que você vai treinar todo mundo, né? Pô, usa a sua criatividade, né? Nós lá na Andrade criamos um filme, um longa-metragem. Pela primeira vez, é um longa-metragem de 1 hora, que a turma das obras vai assistir. Olha que legal, né? Quer dizer, o cara sempre foi treinado presencialmente, agora ele vai ser treinado por meio de um filme. Acho que tem tudo a ver, estamos gastando menos, capaz de ser até mais efetivo, é um talk show na linguagem do cara. Então, outro desafio de digitalização, né? Quer dizer, será que precisa, todos os anos, o cara assinar de novo o código de ética ou dar um ok na internet é razoável, né? Talvez com a pandemia venha nos mostrando esse tipo de situação. E tem alguns que eu acho que, talvez um aí, ou dois, tem menos a ver com a pandemia, mas na pandemia também foi importante, que é a leitura do ambiente, né? O bom profissional de compliance ele precisa ler o ambiente de uma maneira muito acertada, dentro da empresa e fora da empresa, para que ele ache o caminho mais rico ali para poder conseguir colocar as suas ações em prática. E principalmente a pandemia, eu acho que ajudou isso, que é o tal da empatia, né? Quer dizer, que é se colocar no lugar do outro, né? Você imagina só, você está num projeto e o projeto está no meio do mato e está cheio de problema e é o alagamento da selva, não sei o quê, e você está pedindo para o cara fazer uma atividade que agrega pouquíssimo valor para você, que é operador de compliance, e para ele também. Se coloca no lugar desse cara, né? Quer dizer, será que é o melhor momento para você cobrar isso dele ou será que você pode fazer outra coisa da sua vida? Então, esse exercício de se colocar no lugar do outro, preservando a independência, cuidando dos principais riscos e sendo claramente intolerante com qualquer tipo de desvio, eu acho que é o cara do futuro, sabe? Assim, é o cara que constrói, é o cara que vibra com a empresa, é o cara que tem aliados de dentro da empresa, é o cara que não é, que é quase que a área dele se mistura com o comportamento, né? Não tem o pessoal do compliance, todo mundo é de compliance, né? Porque todo mundo tá remando para o mesmo lado. Então, eu acho que, para resumir, Marcelo, devolver a você aí, eu acho que é um profissional pró-negócio, né? Pró-empresa, que cuida dos riscos, que reporta os problemas, que lê o ambiente, que faz mais com menos, que não reclama de pandemia e trabalha, né? É um cara moderno, é um cara ágil, é um cara que não tem muita hierarquia também, que eu acho que isso é uma outra coisa, né? Lá no nosso time, lá, por exemplo, tem 16 pessoas, obviamente nós temos 2 gerentes que estão no dia a dia, mas todo mundo fala com todo mundo fala comigo, eu falo com todo mundo, e a vida vai andando, nós vamos mudando esse país de rumo. Essas são as minhas primeiras reflexões aí. Bom, obrigada, Eduardo, fantástico toda a sua colocação. E o que eu percebi com o que você disse é que um profissional de compliance,
ele precisa ser tão completo, ele precisa sim ter os hard skills, mas o mais importante também é ter desenvolvimento contínuo nos seus soft skills, quando você falou sobre agilidade, empatia, carisma, humildade, né? Porque para você conseguir atingir o outro, você precisa ser humilde, integridade, que isso para mim, é um dos quesitos mais importantes. Bom, a gente tem agora uma pergunta da Fernanda. Ela pergunta assim: oi, Eduardo, você acha que o compliance deveria estar mais ativo junto com os recursos, com a área de recursos humanos, a fim de mapear melhor o fit cultural dos novos colaboradores em um momento, claro, de uma contratação? Fernanda, obrigado aí pela pergunta. Assim, ouvindo isso, a resposta é sim, assim, né? Mas vamos fazer uma outra reflexão, assim, olha só. Duas reflexões. Aí eu sou mineiro, né? Mineiro adora contar um caso. Se tiver doce de leite, pão de queijo, é melhor ainda. Esse até não tem, não. Mas o fato é assim, ó. As pessoas fizeram aquela SCCE lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa que ela perguntou assim: qual que é a pessoa mais ética que você conhece? Né? O Wagner já deve ter ouvido essa aí algumas vezes. A primeira pergunta é assim, aí todo mundo fica, nossa, tudo, quem que é? Aí se você olha, né, se você se pergunta isso, você pensa assim, quem que é? Tudo, aí a resposta é a minha mãe, né? Quem ganhou é a mãe. Aí você fala, pô, é mesmo, né? Cada um pensa na sua. Poucas pessoas que eu conto essa história falam, não, a minha não é não, né? A maioria fala a mãe mesmo. Enfim. A segunda pessoa, né, quando a gente faz quando foi feito, isso é uma pesquisa real, né? Quando foi feito, era o quê? Era a gente mesmo. Né? Você fala, pô, é mesmo, né? Quer dizer, eu sou um supra-sumo do negócio e tal. E o mais gozado é a terceira pessoa que ganhou. A terceira pessoa foi a Madre Teresa de Calcutá, né? E aí, o que eu estou querendo dizer com o exemplo? Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente lida com pessoas no nosso dia a dia que se acham mais éticas que a Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, olha o desafio que nós temos em mãos. Outra coisa interessante que as pesquisas mostram também, esse percentual não é escrito na pedra, mas é geralmente de 5% a 10% das pessoas, elas são bacanas, joias, éticas, arrumadas, independente da empresa ter código de conduta, independente de não ter. O contrário é verdadeiro, quer dizer, as 5 e 10 também são sacanas, horríveis, querem fazer o mal e tal. E o de 90, a de 80 a 90, né, estão naquele meio do caminho ali, quer dizer, bom, se todo mundo fizer certo, eu vou fazer, se todo mundo fizer errado, eu vou fazer também, né, mais ou menos esse movimento aí. O que eu estou querendo dizer com esses dois exemplos, né, gente? Imagina só, bom, primeiro imagina você trazendo para dentro da sua casa todo mundo igual, né, para dentro da sua empresa. Também não é legal, né, porque você não tem diversidade, ninguém pensa diferente, a reunião do conselho só tem sim, né, que o primeiro falou, os outros repetem lá, isso é muito ruim para o compliance, para a diversidade, para o negócio e tal. O que eu acho com essa relação de recursos humanos e novos entrantes, né? Eu me preocupo mais em cuidar da cultura que já existe na organização e, portanto, cuidar para que eu me mantenha com os 10% que são legais e que esses 80% que seguem a maioria sigam os 10%, né? Para quê? Para que esse cara que está entrando, ele seguramente, se ele entrar numa empresa que tiver os 10% que vão ser sempre legais e tiver os 80% que vão seguir os 10% que são bacanas, ele também vai, assim, ou seja, ele vai ter uma compreensão ali do que está acontecendo e vai ser um cara joia dentro da organização também. E as culturas são muito vivas, né, gente? Vocês imaginam, cultura organizacional é um negócio que tem seus pilares, mas a empresa vai evoluindo, o mundo vai evoluindo, a cultura vai melhorando, piorando, vai fazendo um série de coisas. Os skills que a companhia precisava em 13 são diferentes dos de 20, né? Então, eu acho que a gente tem sim que ter um relacionamento forte com o RH, para que o RH seja capaz de identificar, não se o cara é ético ou não é, até porque isso é super desafiante, né? Eu até nem acredito muito nisso, não. Mas eu acho que ele tem que trazer caras que vão se mudar a nossa cultura mesmo. Né? Cultura é tudo, né? É desde ser uma empresa que às vezes é muito agressiva e o cara é pouco agressivo, esse cara fica fora do ambiente ali e, portanto, fora de compliance. Então, eu me preocupo mais de ter, no nosso caso lá, a gente tem as entrevistas por competências, né? E tem lá as características da empresa e a integridade ética é uma delas. Mas olha como é que é mais importante que ele encontre alguém
que tem as características da cultura empresarial, né? E aí a gente, aqui dentro da empresa, a gente vai azeitando a cabeça dele. O importante é ter um bom hardware, né? O software a gente coloca, mais ou menos assim. Perfeito. Posso fazer um complemento? Sempre. Sensacional aí a fala do Eduardo, né? E primeiro uma brincadeira, né? Se a gente fizesse essa pesquisa no nosso congresso, só ia ter voto para o segundo colocado. O segundo colocado ia ganhar disparado com o primeiro e talvez a Madre Teresa ninguém nem ia lembrar dela, tá? Bom, mas enfim, né? Voltando para o nosso mundo, nós temos que saber o seguinte: nós estamos no mundo real, nós não estamos no mundo ideal. Então, quando o RH for contratar alguém, você pode ter certeza que, estatisticamente falando, ele vai contratar gente boa, vai contratar gente mais ou menos e vai contratar pessoas não boas, tá? Falando na questão da ética do compliance. Isso vai acontecer. Duas coisas que eu acho que são importantes para que o departamento de compliance fique junto do RH. Quer dizer, não precisa ficar junto o tempo todo, mas tem que ter um mecanismo dentro da estrutura de compliance que integre o funcionário novo muito rápido na cultura da empresa. Então, ele vai ter que receber logo os treinamentos, ele vai ter que ver logo o código de conduta, ele vai ter que conhecer o Eduardo lá, que é o compliance officer da empresa, ele tem que ser integrado muito rapidamente. Nada desse negócio de contrata o cara e o primeiro treinamento de compliance ele vai fazer daqui a um ano. Nada disso, ele tem que ser de cara, tá? E a segunda coisa, você tem que ter mecanismo também dentro do departamento de compliance, do sistema de compliance, que tenha uma luzinha amarela para todos os funcionários novos, até você poder apagar a luzinha amarela, sabe? Você acompanhar um pouquinho de perto os novos, ver um pouquinho como que as coisas estão acontecendo, e não simplesmente achar que os novos que entraram são todas as Madre Teresas de Calcutá que estão entrando, né? Não são. Você vai ter, sim, situações indesejáveis na sua empresa, tá? Então, essas duas coisas, tá? Mecanismo para você colocar logo os caras na velocidade de cruzeiro, em relação ao compliance, e também ter uma certa supervisão dos novos, com um olhar um pouquinho mais crítico daqueles novos que estão entrando, principalmente aqueles nas funções mais chave na organização, aquelas que podem trazer um pouquinho mais de risco. E antes de passar a bola para você, eu não posso deixar de... Eu anotei uma coisa que o Eduardo falou aqui, né, que faz todo sentido. O compliance officer não pode ser o cara visto como polícia, de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. E eu me lembro uma vez, agora acho que faz pelo menos uns 10 anos isso, ou mais talvez, veio um jornalista na Siemens fazer uma entrevista comigo da Exame, né? E eu falei pro cara, falei assim, olha, pelo amor de Deus, não pode ser chamado de polícia de jeito nenhum. E eu falei, enfatizei, por causa disso, por causa daquilo, olha, aí saiu a matéria. Xerife da Siemens é um expert no assunto contra a fraude e tal. Eu falei, pronto. Eu esqueci de falar que não podia ser polícia nem xerife, né? Porque então polícia, mas ele colocou desse tamanho assim grande, mas fica só o registro aí da coisa, que isso nunca mais saiu, né? Se você jogar na internet, você vai encontrar lá o xerife, o Wagner Giovanni, xerife. Bom, brincadeira, tá? Brincadeiras à parte, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais mostrar à empresa que somos aliados e não estamos ali querendo colocar um autoritarismo, né, e nem querendo ser arrogante ou superior. Pelo contrário, a gente quer agregar, a gente quer unir, a gente quer usar da estratégia para conseguir motivar, engajar e prosperar. Eu acho que para mim, a palavra que se define de um compliance officer é humildade, humanização e carisma. Porque o resto, a parte de entendimento de mercado, você corre atrás e consegue, né? Mas esses skills, eles são difíceis de serem desenvolvidos se não for realmente na essência.
porque acaba que não fica algo sustentável, como vocês mesmos falaram. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, eu queria só adicionar um negócio desse skill aí, Claro. o Marcelo, que é esse trem da empatia, assim, sabe? Porque o que eu percebi, assim, na prática, né? A empresa que eu tenho orgulho de trabalhar e fazer parte desse movimento de transformação organizacional reconheceu seus erros e há muitos anos fez isso e se comporta de uma maneira muito massa desde então. Não tem nenhum orgulho do que fez, mas tem muito orgulho do futuro e presente que constrói. E o que eu percebi, assim, desse profissional, dessa diferença do novo e do velho, assim, né? E isso para mim foi muito marcante, muito, muito marcante mesmo. Que nesse momento, né, quer dizer, compliance é igual merenda de criança, né? Eu lembro que, eu não sei se é muito comum, assim, em São Paulo, em outros lugares, aqui em BH era assim, ó, quando o pai queria dar um lanche para o filho, a cantina desenvolveu um negócio chamado Vale Lanche, né? Por quê? Vale Lanche, você comprava uma cartela lá, que tinha 20 ou 30 Vale Lanche, não me lembro. Como o pai tinha certeza que o menino ia gastar todo o dinheiro dele com bala, com figurinha, não sei o quê, ele dava o Vale Lanche, o cara só podia trocar por pão de queijo, por comida na cantina e tal. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente não quer ficar do lado de quem a gente não confia, né? O banco não quer emprestar dinheiro para quem não confia, o cliente não quer quem não confia e tudo isso aí. Claro que você tem a parte de risco de negócio, né? Risco de solvência, risco de imagem, tem vários riscos aí atrelados. Mas o mais massa disso tudo, que assim, naquele período que nós passamos, um período delicadíssimo, né? E eu conversava com o Wagner sobre isso e tal. O que a gente percebeu? Que justamente a turma de compliance experiente, que trabalhava em grandes empresas, que não viraram as costas para quem estava vivendo dilemas de compliance, né? Então, assim, o que eu percebi nesses 5 ou 6 anos que nós estamos conversando sobre esse assunto? O cara de compliance que já viveu um dilema de compliance, ele tem muito mais capacidade de julgar o dilema do outro, né? E o cara que não passou, ele acha muito melhor não correr risco, até porque ele só está disposto a correr risco quando não tem risco nenhum envolvido. Então, eu acho que esse negócio da empatia, isto é, o operador de compliance do stakeholder se colocar na camisa do vizinho e aí fazer uma análise técnica profunda demais e legal no sentido da legislação, é muito importante. A gente viveu um período onde o operador de compliance do stakeholder, a gente mercado, né, não Andrade, viveu um período onde o operador de compliance do stakeholder queria ficar longe de você, né? Eu acho que esse é o velho compliance, assim. Você pode até ficar longe, e até acho que você deve ficar, mas você só pode fazer isso depois que você compreender o que está acontecendo, né? E não tomar a sua atitude com base em mídia, né? Porque a mídia pode estar certa, como pode estar imprecisa, né? Pode não ter todas as riquezas de detalhe. Então, eu acho que essa característica da empatia para tudo na vida do compliance officer é fundamental. O Eduardo, você foi preciso aí na sua colocação, né? E eu acho que um pouco dessa atitude é uma atitude de comodismo, né, do velho compliance, né, comodismo, medo, né, é um covarde, que as pessoas não param para refletir um pouco na situação. É mais fácil você falar não do que você chegar e falar assim, espera um pouquinho, estou olhando a situação, eu vou assumir isso daqui. E eu acompanhei de perto os casos, porque eu saí da Siemens e logo que eu saí, no comecinho de 2015, eu comecei a trabalhar com diversas empresas que estavam envolvidas nas questões da Lava Jato, diversas, tá? E eu comecei a sentir exatamente isso, e eu já tinha sentido na Siemens lá atrás, né? Porque eu era, vamos dizer assim, eu era vidraça, né? As pessoas, todo mundo tacando pedra, quando a Siemens entrou com um problema lá atrás. Então, eu me lembro de receber, eu estava numa das empresas aí que passou por problemas, né? E eu recebi um compliance officer, né? Para fazer uma reunião. E aí ele falou assim, a empresa que você está ajudando, né, aí a construir um programa e tudo mais, ela não passou na due diligence, tá?
Porque ela foi pega na Lava Jato, então eu não posso fazer negócio com você. E aí eu peguei, apertei o cara e falei assim, escuta, você está refletindo no que você está falando ou você está simplesmente, pegou no due diligence, você não sabe nem o que você está falando. Porque a chance desta empresa que você está falando agora de cometer alguma coisa errada nos próximos 2, 3, 5 anos é infinitamente menor do que aquelas que passaram com sinal verde na due diligence que você acabou de fazer. Tá? Infinitamente menor. E você está indo você está descendo o rio com a correnteza, que é mais fácil, e você não está refletindo. Então você pegou um problema na due diligence, o que significa isso? A princípio, nada. Não significa nada mais, nada menos que aconteceu alguma coisa no passado. Significa que vai repetir no futuro? Não. Se não tiver nada, significa que não vai ter no futuro? Não. Então, peraí, que análise que você está fazendo, meu caro? Então você tem que parar e parar com essas. E isso é desconhecimento também. A pessoa não tem capacidade de pensar e reagir a uma situação e falar assim: olha, estou vendo uma situação, a empresa do Eduardo, ou a empresa do Wagner, a empresa da Marcela, ela teve um problema. Deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ver o que a empresa fez para evitar que isso volte a acontecer, ou o que ela está fazendo, e aí eu vou concluir se eu devo ou não fazer negócio com ela, porque aí é diferente. Se lá na frente eu chegar à conclusão, não vou fazer negócio com essa empresa, são outros 500. Só que eu refleti em cima disso. E não uma coisa mecanizada. Fez a due diligence, deu sinal vermelho, acabou. Cara, você está jogando contra a sua empresa. E você não está, de fato, avaliando quais são as questões corretas, quais são os riscos de fato existentes. Né? Então, você usou aí a palavra empatia, né, para descrever isso, mas está coberto de razão. Coloque-se no lugar do outro, onde teve um funcionário que fez uma coisa errada, por exemplo, um funcionário fez coisa errada, colocou tudo a perder, você não vai fazer negócio com o resto da empresa? Tem 99% das pessoas que estão lá que estão fazendo coisas certas. E pode ter ao contrário. Essa empresa não fez nada de errado nunca, mas você vai lá e tem coisa errada aqui, não quero fazer negócio com essa organização. Pode ser. Mas você tem que refletir, tem que pensar. Tá? Tem que ter um senso crítico muito mais aguçado, sim, né? Bom, a Fernanda, que trabalha na parte de compliance da Le Biscuit, uma empresa que também agora é e-commerce, ela falou que ela concorda plenamente com você, Wagner, de treinamentos que ela vem implementando na primeira semana nos colaboradores que ingressam na empresa e que faz também toda a parte de monitoramento desses colaboradores, de como eles estão evoluindo. A Rosélia agora pergunta se vocês veem que haverá uma fragilidade do compliance nesse momento agora de pandemia. Quem gostaria de responder? Wagner? Sim. Infelizmente, eu vejo, sim, uma fragilidade, e aí volta na mesma coisa que a gente está falando aqui. Muitos compliance officers, eles continuaram fazendo a listinha deles de to-do e não saíram da caixinha de pensar que nós estamos vivendo num momento diferente. Então, toda vez que você tem uma situação diferente, seja por cenário diferente, por um risco diferente, um concorrente diferente, um produto diferente ou uma crise, qualquer situação que aconteça, e esse é o nosso exemplo, o compliance officer tem que parar e pensar o que está acontecendo ao redor que pode gerar um risco para a empresa e risco relativo a compliance, que estou dizendo, riscos em geral, né? Que riscos que podem acontecer e o que eu, como compliance officer, tenho que fazer para mitigar os riscos. Então, por exemplo, começou a pandemia, lá em março, abril, as empresas foram todas para home office. Gente, tem um monte de risco novo que nós não tínhamos antes. Que compliance officer que lá em março foi lá e fez um risk assessment de novo na organização? Pouquíssimos.
Pouquíssimos. Isso é super necessário. E eu ouvia, na época, as pessoas falando de pandemia, né? Você ouvia as pessoas falando de pandemia, não, temos que fazer agora treinamento online. Tá bom, mas e o risco? Eu não olhei. Escuta, como? A principal, a coisa mais importante, porque agora mudou o cenário. O que você está fazendo para o compliance não morrer? Ah, estou fazendo treinamento online. É pouco. Você tem que falar com as pessoas, tem que pegar o telefone, falar com o seu CEO, falar com o seu diretor, você tem que falar com o cara do RH, você tem que ver se as coisas estão funcionando. O cara de vendas, como é que você está fazendo aí? Cara, quais são os seus desafios? As metas estão caindo, ó, nada de fazer coisa errada, hein? Ó, tô de olho, estamos colocando controles a mais. O cara de compras, você está fazendo um negócio com seus fornecedores aí para postergar os pagamentos? Legal. Mas como que nós estamos tendo certeza que não tem nenhum funcionário seu que está ganhando por fora para soltar alguma grana? O que? Meu, o cara do compliance, ele tem que pensar um monte de coisa fora da caixa, né? E o cara do compliance, que durante a pandemia falar que está trabalhando menos do que antes, esse cara não serve. Isso aí não serve. Porque o cara do compliance que começou a pandemia e já começou a pensar nessas coisas, ele abraçou um monte de coisa que ele não estava fazendo antes, né? E infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que tem um grupo bastante grande, significativo de pessoas que a gente conhece, que continuaram fazendo a sua liçãozinha de casa. Ah, chegou o momento de o pessoal assinar o código de conduta. Manda o código de conduta para ele. Ah, agora nós vamos fazer o treinamento. Era presencial, então eu vou mandar vídeos, né? E, gente, está completamente fora da realidade. Posso dar um exemplo que aconteceu comigo aqui, legal desse negócio, que é assim, nós instauramos, como todo mundo instaurou, o comitê de crise, né? Porque no momento desse, você quer ver se um compliance é efetivo na empresa? Se o cara de compliance for convidado ou não para o comitê de crise, né? Primeiro que boa parte não é nem convidado, e nego fica por aí e tal. Então, esse é o primeiro indicador. Teve um episódio muito interessante, isso aí que o Wagner está falando, né? Quer dizer, da gente se revisitar, se reinventar, sei lá qual que é o verbo aí para no momento desse, é que eu comecei a perceber que você fica lendo as notícias, né? Tirando a parte das saúdes, né? Segurança, saúde, trabalho, veio a parte do home office, né? E aí todo mundo, aí 200 empresas, assim, vamos fazer home office eterno, vamos devolver não sei quanto, vamos não sei o quê, e a gente olhando esse negócio lá, né? Aí, num determinado dia, no comitê de crise, eu cometi a infeliz ideia de dizer assim, oh, gente, o mundo inteiro está falando negócio de home office eterno, não o home office da pandemia, que nem é home office, né? Cada um pegou seus alfarrabos e foi para casa. Isso não é home office, né? Isso foi um mecanismo que nós arrumamos para poder sobreviver. Bom, eu falei, gente, vamos estudar. Será que a empresa não quer ganhar, não pode ganhar alguma coisa no sentido de economia, de facilities, né? Com home office? Nós vamos olhar para frente. Se a gente ficar olhando só aqui com esse negócio do dia a dia, né? Faz teste, não faz teste, nós vamos aprender pouco com a pandemia, né? Aí cometi essa infeliz a iniciativa de soltar isso lá, né? Aí na reunião seguinte, o presidente do Conselho falou, Eduardo, nós achamos espetacular aquela provocação lá. Eu falei, que bom, então massa, tal, já estava saindo da sala. Não, inclusive eu sei que vai fazer isso, né? Porra, o que isso tem a ver com o meu dia a dia, né? Tem nada a ver. Mas olha que massa, né? Quer dizer, a gente se apresentar para o jogo e dá até para tocar assuntos que a gente não conhece, porque como a gente conhece os processos, as pessoas e a cultura, você é capaz de ajudar empresas em outras searas que não são do seu dia a dia lá, né? Acho que é muito jóia isso. Legal. Muito bom mesmo. Bom, eu acho que chegamos aqui ao final da nossa live, né? Não sei se tem mais alguma pergunta. Não. Também não quero ocupar, passar muito do nosso tempo, né? A gente está com aqui o nosso deadline de 1 hora, a gente passou um pouquinho. Se a gente deixasse o Wagner ir aqui até meia-noite, facilmente. Eu prometi, né, que eu ia me conter aqui para ficar dentro do tempo. Verdade. Eu tenho uma opinião de que o maior desafio do compliance hoje
das organizações nesse momento de home office, conseguir perpetuar a cultura, né, perpetuar parte de rotina e ver como que está sendo feito esse engajamento, como que está o relacionamento de liderança e liderado, e como você mesmo falou, como estão os relacionamentos com os fornecedores, com os clientes, porque acaba que a gente, aparentemente, parece que perdeu o controle por não estarmos em um ambiente único, né? Mas se a gente entende que os relacionamentos dentro de organização são baseados na confiança, você não precisa ter esse medo, porque você confia no seu colaborador e sabe que ele vai fazer aquilo de qualquer lugar, ou de casa ou do escritório. Não sei se vocês concordam. Olha, nós temos que saber que as crises acontecem, elas têm começo, meio e fim, mas outras crises virão de outras naturezas que a gente não sabe ainda quais são. Pode ser uma crise econômica, pode ser uma crise financeira, pode ser uma outra crise na saúde, pode ser uma crise, sei lá do quê, mas que virão. O problema é que não é durante a crise que você resolve certas coisas. Por exemplo, não é durante a crise que você vai perpetuar a cultura da empresa. Ou você faz isso antes, ou faz depois. O problema é que se você não fizer antes, quando chegar na crise, você vai sofrer. E não tem o que fazer. Você vai sentar e chorar e vai dar você perdeu a oportunidade. Então, o que o Eduardo falou, e nós já conversamos sobre isso, né, eu dei risada porque comitê de crise. Se você não tem a cultura do compliance bem formatada e as pessoas tal, o cara não vai te chamar para o comitê de crise porque você é o inimigo, porque ele quer fazer coisa errada. É verdade. Ele não quer você no comitê de crise. Você só vai atrapalhar. Então, não é durante a crise que você vai conquistar esse espaço. Já era, meu amigo. Se você for chamado no comitê de crise, você vai sentar lá, acabou a reunião, você sai, eles combinam outra coisa nas suas costas. Não adianta. Não adianta. Então, faça o seu trabalho na calmaria. Faça o seu trabalho quando as coisas estão funcionando bem. Porque quando entrar na crise, não tem o que fazer. Você vai sofrer as consequências. Tá? E aí, o que acontece? Tem área de compliance que está sendo desmantelada. Por quê? Porque as pessoas não veem valor na área de compliance, porque ela não construiu isso antes, aí a empresa está mandando a turma embora. Só ficou no by the book, né? Só ficou no by the book, no checklist que você falou. Depois a gente contrata de novo. Então, você tem razão no fortalecimento da cultura, mas as pessoas têm que saber que não é na crise que você vai fazer isso. Você tem que fazer antes. Porque se chegou na crise, você tem que ter os benefícios do trabalho que você fez antes. É o colher o que plantou, né, Wagner? Isso. Se não fizer antes, você vai sentar e chorar durante a crise. Já era. Já era. Bom, a gente tem aqui Guimarães, Guima, meu querido, parabenizando o Edu e José Guimarães. Wagner, e dizendo que ele vê como uma superação e ampliação de competências a migração do gestor e diretor de compliance migrando à diretoria jurídica. Amplitude de devido à qualificação e valores. Bom, a gente tem uma última pergunta aqui do Rubens. Ele pergunta o seguinte: na opinião dos palestrantes, qual a percepção da maturidade do compliance nas empresas familiares? Puta, essa pergunta é bacana. Existe, de uma forma geral, uma mudança de cultura da liderança acerca da gestão de riscos? Quer falar, Du? Ou quer deixar para mim? Deixa eu colocar aqui poucas reflexões, você completa aí. Bom, primeiro que é muito difícil a gente generalizar, né? Igual eu falo, o poder público, né? As empresas familiares. Mas, assim, se a gente pegar lá no IBGE, né? Nas questões, assim, sei lá, 90 e tantos % das empresas do Brasil, elas são familiares, né? E em termos de quantidade, principalmente. E é gozado porque quando você chega para uma empresa familiar pequena, de dono, né, e tal,
nós vamos fazer um código de conduta aqui, né? Eu disse, não, mas minha empresa é ética, né? Não, eu não estou falando que ela não é, não. Eu sei que ela é. Nós só vamos azeitar isso e tal. Então, primeiro eu acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade de compreender o porquê que isso é importante, né? Por que a gente está fazendo e tal. Porque o cara personifica ele ali e acha que todo mundo é igual a ele, acha que tem comando e controle, etc, né? Então, esse negócio, para mim, de compliance em empresas familiares, né, é como se fosse a música do Lulu Santos, né? Nós estamos a passo de formiga e sem vontade, né? Mais ou menos assim. Tem exceções, óbvio, né? Principalmente empresas muito grandes, né? Que estão super preocupadas, etc. Mas na maioria das empresas, se você chegar para o cara que tem uma empresa lá 10, 15, 20 empregados, que é, de novo, a maioria da empresa do Brasil, fala assim, olha, quem sabe a gente não vai fazer isso, quem sabe a gente não faz um programa de compliance lá, né? Ele vai recorrer a um livro, ele não vai ter o livro do Wagner na hora, então ele vai ter que recorrer a um livro chamado Google. Ele vai digitar lá o que é programa de compliance, para ele poder ou não te responder, né? Essa é a realidade do país, é essa. Quando é que, geralmente, as empresas familiares que não têm opressão de organismos internacionais ou de financiadores, etc., têm se entusiasmado a fazer isso? Geralmente, quando o contratante demanda, né? Quando o contratante começa a fazer assim, você tem programa de compliance, como é que é seu canal de denúncia? O cara fala, opa, esse negócio aqui parece que é importante, né? Deixa eu fazer isso aqui. Eu acho que isso tem mudado, né? E que bom que tem, que bom que os operadores de compliance vão ter trabalho muito aí, mas eu acho que ainda é muito incipiente para a gente dizer que as empresas familiares estão... E não significa que elas não são éticas, hein? Pelo amor de Deus. Ter programa é uma coisa, e ser ética é outra coisa. Diferente. Mas tomara que todo mundo entre nessa. Concordo plenamente com o Eduardo, né? E acrescento também o seguinte, né? O que se a gente separar um pouquinho, né? Empresas familiares, micro e pequenas empresas, né? E empresas familiares já de um certo porte, maior e grandes e tudo mais, tá? As maiores, mesmo sendo familiares, já começaram a ter os contatos com o tema, né? Já começaram a enxergar os benefícios e tal. Quando a empresa é muito pequena e é microempresa e tal, e aí nós estamos falando, olha, dado do Sebrae, 6,4 milhões de empresas no Brasil com menos de 100 funcionários, olha só, fazem 55% dos funcionários com carteira assinada no país. Olha a importância que tem esse grupo de empresas, tá? E existe um desconhecimento dessas empresas sobre o que é o compliance, os benefícios do compliance e como faz o compliance. E nós temos um grande desserviço no mercado, que são pessoas que ou não conhecem o tema, ou agem de má fé, não importa o motivo, que chegam nessas empresas com aquela ladainha de, faz qualquer coisa aí que serve. Daqui, ó, pega esse código de conduta e prega na parede. Né? Então, o que acontece? As pessoas que não são idiotas, né, os donos da empresa, falam, é isso aí que é o compliance? É essa porcaria aqui que não me ajuda em nada, não me agrega absolutamente nada? Eu não quero, eu já sou ético, para que serve isso? Então, a falta de conhecimento também das pessoas que estão levando esse assunto para o mercado é um grande problema para todos, porque a empresa faz uma coisa de qualquer jeito, não ganha benefício com isso, porque o benefício só virá se fizer de verdade, mas para fazer de verdade tem que ter um certo ritual com certo conhecimento e customizar isso para o cliente. Não adianta pegar um compliance desse tamanho aqui, que é enorme para uma empresa, e colocar numa empresa de 5, 6 funcionários, você mata a empresa, né? Então, isso tem que ser feito e vai ser feito aos poucos. Então, totalmente de acordo com o que o Eduardo falou, nós estamos ainda muito incipientes para levar esse tema ao conhecimento e levar o tema para as pequenas e microempresas, que elas, de fato, usufruam dos benefícios do compliance. E é possível, tá? Só tem que fazer de forma correta.
Perfeito, perfeito, Wagner. Foi fantástico a colocação de vocês. Aqui eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vou perguntar pela última vez. Alguém quer fazer a última pergunta, né? Visto que a gente já passou aqui um pouquinho do tempo. Dou-lhe uma. Dou-lhe uma, dou-lhe 3. Já foi. Bom, eu queria agradecer, foi uma noite maravilhosa de troca de experiências, de conhecimento. Wagner, eu já te conhecia, já te admirava. Eduardo, obrigado. Fiquei, assim, com todo o respeito, fiquei mais admirada por você. Pessoas falavam de você, eu não te conhecia pessoalmente hoje. Posso ter certeza que te admiro como profissional. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na Andrade. Eu sei o quanto é duro tirar esse todo, trabalhar, né, na parte de compliance de uma construtora, passando por uma lava-jato, os desafios que você teve. Eu também conheci Olga e vi o quanto ela deu o sangue dela para que pudesse virar o jogo, literalmente, ela pudesse implementar um programa efetivo, ela conseguisse mostrar para a sociedade como um todo que a organização implementou um programa efetivo com uma cultura muito sólida, com liderança engajada. Então, realmente, eu te admiro por todo esse trabalho, que eu sei que deve ter sido muito árduo, muito mesmo, e você tem ainda também um grande caminho pela frente, e sucesso nessa sua jornada como CCO da Andrade. Obrigado aí pelas palavras, né? Logo que meu background é de auditoria interna, né? E sou um aprendiz em compliance. Aí logo que me convidaram para assumir esse negócio, eu peguei o livro desse rapaz aí, que é um dos maiores conhecedores do tema aí, e ele que ajudou a gente aí a guiar, né? E sempre trocar muita ideia. Então, ele sempre ajudou as empresas aí a passar pelo pior com aconselhamento, então a gente é muito fã dele. Eu agradeço muito aí a oportunidade do convite, né? Adoro debater o tema e fico à disposição de todos aí para poder contribuir. Que bom. Vocês querem deixar o contato de vocês, para caso alguém queira conversar um pouquinho mais, trocar experiências, perguntar alguma coisa? Sim. Bom, primeiro eu queria também agradecer aí a oportunidade, Marcela, né? Obrigado pelo convite. O bate-papo é sempre muito gostoso, né? Falar de um tema que a gente gosta e um tema que a gente acredita, né? Sim. E eu me lembro, a primeira vez que eu fui visitar aí o Eduardo, lá no Rio ainda, né? Eu tinha acabado de sair da Cimes, 2015, e ele me deu de presente um puzzle, né? Ali de uma criatividade, né? Para usar na comunicação. Eu tenho isso até hoje do meu lado, lá na mesa. Eu tenho. E eu admiro bastante o Eduardo, eu gosto assim bastante de conversar com ele. Eu sei que ele passou, né? Porque eu também passei com a faca no pescoço aqui. O meu foi um pouco antes, né? E para sobreviver, o quanto que a gente teve que fazer aí para conseguir avançar, né? E a partir do momento que eu percebi que esse tema, e estou convicto disso, que esse tema ele é algo que vai ajudar o país a ser melhor, né? Aí no mundo corporativo. Por isso eu fundei a Compliance Total, montei ali as minhas estruturas, estou me esforçando para levar esse tema para fora. E fico muito feliz quando eu vejo profissionais como o Eduardo, que entendeu, né, como deve ser um compliance officer no dia a dia, na prática, né? Está fazendo a diferença na Andrade, não só na Andrade, porque o Eduardo tem uma atuação também, ele não contou aqui, mas eu sei, tem uma atuação externa também muito importante, né, ajudando ali associações, atuando no ethos, com os concorrentes, para levar o tema. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as coisas funcionando dessa forma.
por outro lado, eu fico triste, né, quando a gente vê compliance officers que poderiam ter se qualificado melhor, entendido melhor as coisas e prestando um desserviço no mercado. Mas isso faz parte, todos nós temos que ajudar a mudar esse cenário aqui no Brasil. Meu contato, simples, Wagner com W, né, @ nome da minha empresa, Compliance Total, tudo junto, .com.br. Então, se vocês quiserem mandar aí perguntas ou coisas assim, ou um bate-papo, me adicionem lá no LinkedIn, me ajudem a disseminar esse tema aí. Olha, vai ser um prazer ter mais adeptos aí para a gente engrossar o caldo dos compliance officers believers, né? Os que acreditam. Com certeza. No compliance. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Wagner, por aceitar esse convite. Eduardo, você pode compartilhar seus Posso. Quem quiser também continuar essa conversa aqui, né? Me acha lá no LinkedIn também, Eduardo Steino. Eu sempre procuro responder todo mundo aí que me pede alguma opinião, né? Geralmente as minhas opiniões não é muito o que a pessoa quer escutar, né? Mas, enfim, me pediu, eu vou dar, né? Mas, enfim, agradecer aí, Marcela, de novo o convite. Obrigado, Wagner, pela noite também. Foi muito agradável aqui da minha parte. Obrigada a vocês e nos vemos numa próxima. A Leo Learning agradece todo o apoio nessa jornada de compliance humanizada. Gente, tenham uma boa noite. Gratidão. Abraço, pessoal. Igualmente. Um abraço a todos aí. Abraço. Tchau, tchau.